Olá, pessoal. Estamos hoje numa aula importantíssima sobre o assunto antissemitismo na antiguidade e na época moderna. No final da Parashat Vaigash, quando Yaakov Avinu desceu ao Egito, aceitou habitar na terra de Goshen, longe dos centros residenciais dos habitantes egípcios. Yosef disse ao faraó que seus irmãos eram pastores, e como todo pastor era desprezado no Egito, eles tiveram que se afastar do olho atento dos egípcios e sentar-se em um lugar onde seriam isolados. Yosef não conseguiu explicar a verdadeira razão para o faraó, pois faraó nunca entenderia o porquê da intervenção social que não é vista bem boa aos olhos de Jacob, como uma introdução social de seus filhos na vida egípcia. Logo após o falecimento de Jacob e de seus filhos, os jovens descendentes decidiram que a terra de Goshen era estreita e talvez fosse a hora de conhecer o belo redor do país. De repente, o país estava cheio dos descendentes de Jacob. Eles estavam fartos da solidão que Jacob os direcionou e preferiram conhecer a cultura egípcia. Eles procuraram uma maneira de derrubar as barreiras que os separavam do povo egípcio, um ato que naturalmente une e aproxima os corações. Porém, justamente naquela época, o ódio egípcio começou a se intensificar, um ódio anormal, que foi dito, como consta na Torá Shemot, capítulo 1, versículo 12, e ficaram fartos dos filhos de Israel. Desse modo, nasceu a escravidão sobre o povo, para que eles não se misturem entre os egípcios, que sua memória desapareça da humanidade. Esse fenômeno é repetido em todas as gerações. Quando as barreiras são violadas e os judeus se aproximam dos gentios, os gentios constroem uma nova partição, às vezes dolorosa. Em Berlim, em Frankfurt, também, quando os jovens judeus empurraram os anciões para longe de suas mesas, a calamidade não chegou muito tarde na forma de um novo sistema que exigia o extermínio de todos os judeus. Enquanto, no exílio egípcio, pelo menos a tribo de Levi, que recebeu uma inserção do trabalho duro e ficou descansada. Porém, na Alemanha, não houve nenhuma pessoa que tenha recebido qualquer tipo de isenção ou direito. Voltando ao Egito, é impossível se levantar e revirar de um dia claro, sem nenhuma razão, contra um grupo minoritário, pequeno, pacífico e inofensivo, no caso, o povo judeu no Egito. Para massacrar esse grupo, deve ser primeiro declarado ser um grupo nocivo e traiçoeiro. Isso pode ser feito através da incitação e da formação da opinião pública, mas não é fácil mudar a consciência das massas de uma vez só. Na consciência da história egípcia, Yosef estava gravado à medida que a nação lhe deve a vida, pois sem sua sabedoria e administração perfeita nos anos da abundância, a fome derrotaria o Egito. Porém, no momento de um forte ódio, o objetivo sempre justifica os meios. Com isso, os egípcios conseguiram superar essas dificuldades e apresentaram o povo judeu como um grupo que representava uma ameaça à sua segurança do Egito. E ele, o faraó, disse ao seu povo: Eis que o povo de Israel, é maior e mais forte que nós. Sejamos sábios contra eles, para que não se multipliquem. E caso aconteça uma guerra, ele também será adicionado a nossos inimigos e guerreará contra nós. Assim consta na Torá, Shemot, capítulo 1, versículo 10. O Egito viu na subjugação e trabalho duro não só como um meio de retaliação contra a traição da nação judaica, mas também como uma ferramenta de defesa para proteger o Egito e seus bens. Eventos paralelos aconteceram muitos anos depois. Nos anos anteriores ao estabelecimento do campo de extermínio, a propaganda nazista tratava da desgraça da raça judaica e talvez
mais exitosa do que Faraó e seus conselheiros. Goebbels, o ministro da informação nazista, tinha imprensa, rádio e outdoors. Como o Faraó e seus conselheiros também achavam difícil, em tão pouco tempo, acabar com o povo judeu, assim foi também na cultura alemã. No entanto, os judeus foram retratados como sugadores de sangue, que buscaram poder sobre o mundo inteiro e fizeram seu caminho com passos calculados, mas terrivelmente espertos. O envolvimento na vida espiritual da Alemanha também foi retratado pelos nazistas como uma tentativa de assumir o controle de toda a Alemanha. As caricaturas nazistas foram mostradas na imprensa nazista, na qual o judeu foi visto sugando o sangue da humanidade. Todo traço ruim foi atribuído a um judeu, que lentamente foi reconhecido como a escória da raça humana para ser perseguido da mesma maneira que a dona de casa persegue os ratos. 6 anos se passaram desde o surgimento do opressor nazista ao poder até a fatídica Noite de Cristal. Isso foi tempo suficiente para remodelar a opinião das massas. A compaixão natural que o homem sente à vista de um estranho atormentado por seus tormentos desapareceu. Uma nação de 62 milhões de pessoas aceitou o terrível assassinato como uma questão de rotina, com total crueldade, sem rastro de escrúpulos e sem piedade. A Alemanha, como o Egito, também apresentou o povo judeu como perigo para a humanidade, preparando o caminho para sua destruição. Faraó voltou-se para o povo de Israel, suavemente e educadamente, pois a escravidão não pôde começar de uma hora a outra. Ele os convidou para trabalhar e foi até trabalhar junto com eles, a fim de esconder a verdadeira tendência. Cerca de 3.300 anos depois, os oficiais da SS usaram uma tática semelhante. Os executores das unidades da morte também carregaram os judeus nos comboios, prometendo transferi-los para campos distantes, onde trabalhariam na indústria para o exército alemão. As câmaras de gás foram apresentadas como banhos desinfetantes. A verdade amarga foi levantada por testes falsos para esconder a solução final. Os nazistas conheciam o segredo usado pelo faraó e colóquio ministros fiscais. Esse passo, que discrimina uma minoria minoritária da população, não levará à rebelião pela maioria. O imposto egípcio era imposto indireto, um trabalho não remunerado. Os filhos de Israel, que eram sujeitos estrangeiros, que tinham sido obrigados a investir tempo para construir cidades fortificadas, talvez resmungaram em seus corações, talvez com raiva, mas certamente achavam que não seria sábio discutir com um governante onipotente. A sofisticação do imposto foi excelente. Quando os grupos de trabalho dos judeus foram organizados, a erosão de seu status começou aos olhos do público egípcio. O povo egípcio começou a se acostumar com o fato de que os judeus não são cidadãos iguais. De fato, o imposto sobre o trabalho era apenas uma cobertura para um plano mais amplo, a opressão do povo judeu, sua humilhação e, finalmente, a aniquilação de parte do povo. Também, o trabalho duro, em seu sentido simples, retorna como um motivo de exílio de Faraó aos decretos de Hitler em Marchemont. O trabalho duro é definido como um trabalho cujo orçamento não é conhecido antecipadamente, ou como um trabalho sem propósito, como um único propósito é torturar o escravo. Crueldade sinistra caracterizou o trabalho árduo com que o povo judeu foi escravizado no Egito. A pessoa que recebeu o emprego não sabia quando terminaria e em que fase do trabalho estava. Outra pessoa que conhecia seu emprego enfrentou outra dificuldade. Ele sabia que seu trabalho estava sendo feito sem nenhum propósito prático. Na natureza das coisas,
o trabalho torna-se ainda mais difícil e na ausência da alegria do coração, da criação, que acompanha o mesmo trabalho forçado, o trabalho foi totalmente intolerável. Assim também foi o sentimento dos judeus europeus. Eles também foram empregados em empregos sem propósito e objetivo. O pobre trabalhador nunca soube quando ele terminaria seu trabalho. As obras o perseguiam até que o conceito do tempo foi completamente distorcido e interrompido. Os líderes judeus do gueto, o Judenrat, também foram corrompidos pelos alemães. A tarefa da polícia do gueto judeu era supervisionar a vida do gueto e fornecer aos comandantes o que eles queriam. Quando um certo número de judeus eram obrigados a realizar trabalho forçado, os membros da Judenrat foram convocados a fornecer a mercadoria humana. Era um padrão cruel, sem paralelo. Um policial da Judenrat foi convidado a levar um número de judeus para um dia específico para liquidação em covas pré-cavadas para esse objetivo. Ele sabia muito bem o significado de recusar as ordens, por um lado, e os benefícios ruins que ele receberia no outro. Aqueles que estiveram em sua força tomaram seus destinos em suas mãos de modo a não cooperar com o opressor nazista. Pode ser que nos últimos momentos de sua vida, tais guardas apareciam diante deles as figuras da guardas judeus do faraó, opressor dos judeus, que foram colocados à disposição para intimidar as pessoas. Sobre os policiais judeus do Egito, a Torá diz: e foram castigados os guardas do povo de Israel. Porque ontem e hoje, os judeus do Egito dedicaram a alma a seus irmãos, com o intuito que o castigo forte não caísse sobre seus irmãos no Egito. Esses oficiais foram louvadamente mencionados e tiveram um mérito de uma enorme recompensa por terem recusado em cumprir tal missão cruel. Mesmo assim, o ambiente e a atmosfera tornou-se cada vez mais difícil e não demorou muito para que a atmosfera no Egito mudasse completamente. E os egípcios forçaram aos filhos de Israel um trabalho pesado. O ambiente egípcio mudou completamente, até que estava apto para decretar esse terrível e cruel decreto. O faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho recém-nascido será jogado no Nilo. O povo egípcio perdeu totalmente a moralidade e, por isso, o rei pôde se dirigir explicitamente ao povo com esse pedido cruel. E este foi o caso da Alemanha, que todo o povo alemão, de um lado para o outro, se tornou assassino ou ajudante de assassinos. Um processo que iniciou no antissemitismo escrito e impresso. O modo e comportamento do faraó existe também hoje em dia, porém, é diferente em qualidade e em quantidade. Durante a história judaica, muitos tentaram chegar às raízes desse fenômeno. Os judeus sofreram por um longo tempo como resultado do ódio dos povos em sua direção. Haviam épocas que esse fenômeno estava escondido em algum lugar. Isso significa que sempre existiu. Isso levou à perseguição do povo judeu como nunca se perseguiu nenhum outro na terra. Subsistência e anos de residência foram limitados. Eles foram espancados, roubados, expulsos de suas casas, torturados de todas as formas possíveis e imagináveis. E tudo isso por um único motivo: o simples fato de serem judeus. Todos aqueles que tentam se iludir de que as fontes desse fenômeno são por qualquer razão, irão procurar os livros de história judaicos e achar que todas essas razões não passaram de disfarçar o ódio cego. Odiaram os judeus porque eram judeus. Judeus odiados porque eram pobres e odiados por sua riqueza. Eles foram perseguidos por causa de sua reclusão e seus limites. Eles invejaram porque conseguiam escalar todos os níveis da sociedade. Incitaram contra eles, rejeitavam a eles por causa de sua adesão à religião
e os desprezaram quando abandonaram a Torá e os mandamentos e tentaram se assimilar. Eles não tratavam os judeus fracos com devido respeito e condenavam quando eram fortes. Não há lógica consistente nesse fenômeno. A mão de Deus está dirigindo nossa história e insufla vida nos ossos secos continuamente. É a restauração e o crescimento de novos ramos da antiga raça do nosso povo. Das cinzas cresce uma nova geração, voltada para o futuro, e a inspiração espiritual adorna seus feitos. Se essa ideia parece interessante e extraordinária, podemos voltar a 3.000 anos atrás. O vasto espaço do Mediterrâneo é inquestionavelmente dominado pelo poderoso Império Babilônico. Sua cultura é influente e todos os povos da região somos servidos por ela e desaparecem como se não estivessem ali. Até os egípcios, confiantes em sua força e poder, falharam diante dela. O povo judeu sempre foi pisoteado. Seu templo foi destruído. A elite do povo foi morta. O resto se espalhou por toda parte. Nessa terrível situação, quando os remanescentes do povo estão sujeitos à dor e desespero, o profeta Irmial se levanta e declara com confiança: todas as nações poderosas que você conhece hoje deixarão de existir. As culturas poderosas irão afundar e desaparecer no palco da história. Por outro lado, os pequenos e maltratados, o povo no exílio, achas que também vão desaparecer? Você acha que também está se movendo em direção ao seu fim? Não e não. Somente quando o mar parar de atingir as costas da praia, somente quando o rugido dos seis ondas cessar, somente quando o amanhecer não nascer e as estrelas deixarem de brilhar à noite, só então o povo judeu deixará de existir, conforme consta no profeta Irmial, capítulo 31, psukim 31, 34 a 35. Assim disse Deus: o que dá o sol para a luz do dia, a lei da lua das estrelas, para a luz noturna. Se esses leis deixarem de existir, assim também será o fim do povo de Israel. Em muitas cruzilhadas da história judaica, em tempos de crise, sempre houveram pessimistas que profetizaram que o fim havia chegado. Esse também foi o caso durante os períodos em que a assimilação consumiu as pessoas em todos os lugares, durante o florescimento da cultura helênica, durante o apogeu da Espanha muçulmana, e assim é hoje. Em todo o mundo, os pessimistas previam que isso era uma crise tão severa, de uma assimilação tão generalizada, era impossível para que o povo se recuperasse. Dessa vez, disseram eles, é final, mas nunca foi final. Vivemos num mundo iluminado, civilizado e progressista. Mas o antissemitismo não desapareceu. Hoje em dia, os judeus não são queimados. Isso ocorre porque esse fenômeno também se tornou mais civilizado e progressivo. O mundo civilizado não levantou um dedo quando 6 milhões de judeus foram tratados e levados para o crematório. O mundo iluminado também não pretende esconder a hipocrisia e atitude em relação aos eventos na terra de Israel. Esse fenômeno continuará acompanhando o judeu, aparentemente, até a chegada da redenção completa. Eu vi uma vez uma reportagem dizendo que muitas, se não a maioria, das resoluções da ONU são contra Israel. Você vê, por exemplo, que os jornais tratam de um país, de um dos menores do mundo, e que ocupa mais capas. Por quê? Porque o povo judeu é o povo escolhido de Hashem. O povo judeu é o povo importante, sem desprezar as outras nações. Porém, a importância de sermos o povo escolhido, de ter recebido a Torá, isso faz com que os povos tenham ódio do povo judeu. Muito obrigado, boa noite.